Alô, alô, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui, a quase em reta final de abril, maio, abril, 24 de abril, amanhã temos aqui o nosso feriado e dia de liberdade, e é sempre bom lembrarmos e lembrar-te porque é que de alguma forma nós festejamos determinados dias. Eu não sou muito adepta de festejar dias específicos por causa de, mas eu trouxe para mim, a partir de um certo momento, já há alguns anos atrás, que esses dias específicos relembram-me a oportunidade que eu tenho de viver isso que estamos a festejar ao longo do ano. Portanto, o Dia da Liberdade para nós portugueses, 25 de abril, que seja lembrarmos, pelo menos, que ainda temos dentro do nosso país este poder de viver em liberdade, com liberdade, pela liberdade, 365 dias e em anos bissextos com a benesse de mais um, certo? Então, voltando aqui ao nosso tema, que não vos disse ainda, mas disse-vos no outro vídeo que vou entregar-vos aqui 5 movimentos possíveis de entendimento de que é preciso parar, que é necessário parar, e vou-vos dar aqui duas perspectivas de parar conscientemente e parar através do trauma ou do padrão. Portanto, se chegaste aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo, subscreve o canal, deixa aí o teu coraçãozinho que faz com que aqui as coisas do algoritmo suba. Se já me segues, pronto, estamos no nosso segundo vídeo de partilha do mês. E se no primeiro mês, no primeiro vídeo, perdão, deste mês, te falei do porquê que parei e não gravei o último vídeo de março, hoje propus-te trazer aqui 5 movimentos que eu considero, há muitos, mas que eu considero importante termos consciência para entendermos que estamos a precisar de parar e que, acima de tudo, percebermos se estamos a fazer de um lugar de presença ou se de um lugar de trauma. E é muito importante trauma ou padrão, o que tu quiseres trazer para ti e for mais confortável. E é muito importante que também consigas perceber que são movimentos tão, vou usar esta palavra, tão básicos, que por vezes são subtis ao ponto de os desvalorizar ou relativizar. Ok? E isso é importante que fique aqui. Então, vou fazer com que este vídeo também seja curtinho, direto ao ponto, sem muitas delongas, e vamos começar já com o primeiro movimento. E eu trouxe aqui a minha cábula para não me esquecer de nada, ou pelo menos para não me estender em muito mais do que aquilo que me interessa passar, ok? Então, o primeiro movimento, e não por ordem de importância ou de prioridade, não, nada disso, porque isto não são movimentos mais importantes ou menos importantes do que um ou outro, tem nada a ver com isso, ou mais prioritários, menos prioritários de todo, são movimentos que eu vivi, entretanto estudei, para me compreender, depois fui compreender onde é que eles existiam na minha história, para perceber como é que de alguma forma eles ainda poderiam estar a impactar a minha vida, ok? E um deles está aqui, é o terceiro, que eu te vou dizer, foi o que me fez exatamente parar e não gravar o último vídeo de março, ok? Então o primeiro movimento que eu te vou aqui trazer é quando a vida acontece fora, mas dentro de ti, não. Tu sentes quem já não sentiu aquela situação de parece que o corpo está a mil e cá fora está tudo em slow motion, ou ao contrário, cá fora tudo anda e tu parece que dentro de ti tudo vai devagar, em caracol, sem pressa, está tudo bem, pronto. E é deste especificamente que eu te vou falar agora. E temos aqui este movimento que é muito ignorado, tanto um como o outro, ou seja, quando a fora acelera muito e dentro estás em slow motion ou mesmo parado ou ao contrário, quando lá fora está em slow motion e cá dentro está uma adrenalina, está bem? Mas eu vou-te falar do primeiro, em que dentro de ti está mais calmo, está mais tranquilo, não necessariamente em paz, ok? Não, a calma e a tranquilidade aqui não está a ser traduzida nem levada como sinónimo de paz. É simplesmente de desalinhamento entre o que tu sentes internamente e o que tu vives externamente, ok? Isto é um sinal de paragem, é um sinal que a vida te está a dar para parares. E quando isto acontece, estas duas saídas, estas duas respostas conscientemente, ok? Escolha consciente ou escolha de trauma, de padrão, vem neste sentido. Quando tu entras num processo de sair de cena, de desligares, de afastaste,
Isto é uma resposta de trauma, é uma resposta que vem do teu padrão. Porquê? Porque é um colapso. É, é quase como se tu levasses tudo ao limite e depois então tivesses a justificação de colapsar. E isto significa que tiveste exatamente a esticar toda uma situação interna que não foi ouvida, e vais-me ouvir repetir aqui algumas palavras e algumas noções, e ok, mas são para, porque basicamente são movimentos que acabam por estar todos muito interligados, porque necessariamente as noções são muito idênticas. E portanto estava-te a dizer, este movimento de vida afora acontece e dentro parece estar lento, então tu colapsas porque tens levado até ao limite este desalinhamento. Isto é uma resposta de ignorar o teu corpo a pedir para parar, e é uma resposta que vem do trauma. A resposta consciente é quando tu decides, é quando existe uma autorregulação. Há uma decisão de que eu não estou bem, isto não está a acontecer da melhor forma, há algo aqui que está desalinhado e eu não estou a conseguir alinhar para eu conseguir responder e corresponder àquilo que eu quero, então eu vou parar. E o vou parar, pode ser parar fisicamente, pode ser parar mentalmente, pode ser parar sobre uma qualquer conversa, o que for. Mas conscientemente existe uma regulação, porque há uma decisão de entendimento que não há um alinhamento entre o que está a acontecer versus o que tu estás a sentir. Então, o primeiro movimento é isto: é a vida a acontecer lá fora e o teu corpo internamente ir mais devagar e não estar alinhado com tudo aquilo que deveria acontecer em ação versus de ti para com a vida e de vida para com. Portanto, conscientemente decide, em autorregulação, parar e entender. De outra forma, tu vais levar isto a um limite e em algum momento vai haver um colapso emocional, seja de que maneira for e onde for, que vais necessariamente ter de parar. O segundo movimento é tu fazeres, mas estares ausente do que estás a fazer, ou seja, tu não estás de corpo e alma, já ouviste a expressão, certo? Tu estás a fazer o que tens de fazer, mas não estás garantidamente de corpo e alma a fazer o que estás a fazer. Então, como é que tu sabes que estás a responder de um lugar de trauma, padrão, ou de um lugar consciente? Aqui acredito que vais reconhecer-te e reconhecer o movimento, que é do lugar de trauma, ou do teu padrão emocional, ou do teu corpo emocional traumático, a tua resposta será de piloto automático. Portanto, tu estás a fazer, continuas a fazer, estás a fazer, continuas a fazer, mas não estás presente, não estás ali de corpo e alma, não estás inteiro. E isto é sobre a paragem que acontece internamente, que foi o que aconteceu no primeiro movimento, não é? Que internamente já estás a querer parar, mas ainda assim menor, e aqui já estás mesmo parado internamente, só que está uma camuflagem, um disfarce, ia dizer um disfarce, vou falar, um disfarce de ação, porque tu assumes o piloto automático. Não posso falhar, não posso parar, não posso iludir, não posso, não posso, não posso. Então aqui estás a responder do teu trauma, estás a responder do teu padrão, do teu corpo emocional. Como é que tu sabes que estás a responder conscientemente? Exatamente quando tu sentes que é necessário fazer uma pausa. Okay? Se no primeiro movimento tu decides em autorregulação que é preciso parar, aqui tu estás garantidamente a sentir que necessitas de fazer uma pausa porque estás desconectado ou desconectado ao que tu estás a fazer, porque tu sentes e reconheces que não estás de corpo e alma naquele momento a fazer o que tiveres que fazer. Ok? Mais uma vez, seja uma conversa, seja mesmo um movimento físico, seja uma situação de estrutura, de planeamento, whatever, o que tu sentires. Portanto, este segundo movimento em fazer, mas estás ausente, quando tu respondes de um lugar consciente, é sobre, ok, eu vou garantidamente fazer uma pausa porque eu sinto-me desconectada, desconectado. Há um sentir interno. O terceiro movimento, que foi basicamente aquele que me levou a parar e a não fazer o terceiro vídeo de março, é começar a pesar aquilo que outrora era leve, nomeadamente a parte consciente, e vou agora começar por aqui, é sobre eu saber ouvir o meu corpo, saber ter uma escuta ativa do meu corpo, de todo um rebuliço, um respeito por mim, saber que, ok, eu tenho que parar. Porquê? Porque tudo isto que eu fazia de um lugar tranquilo,
leve, sem esforço, com motivação, com apetite. Agora estou a fazer com uma resistência incrível, estou a fazer com. Muitas vezes até nem a resistência surge aqui num outro movimento que te digo já a seguir, mais do que resistência, que lá está tudo interligado, não é? Muitas vezes e foi isso que me aconteceu, é uma não vontade. Por isso é que eu vos falei no primeiro vídeo de Abril que não estava na mood. É uma não vontade mesmo. Eu não vou falar com verdade interna. Não, algo está pesado. Eu tenho que ouvir o meu corpo, a minha mente. Algo em mim está-me a dizer: calma, está. Esta mochila já não é tua, não vale a pena ir por aí. E isto é um lugar consciente, é um lugar de escuta ativa, de respeito pelo teu corpo. Como é que eu sei que estou do padrão? É esta resistência, porque estou a ignorar os sinais. Estou a ignorar o que é que me dói, estou a ignorar o que é que me está a pesar, estou a ignorar movimentos que a vida me está a entregar, vindo de pessoas e até ou de situações, e no meu caso foi muito, por exemplo, uma das coisas que me levou também a fazer esta escolha de não gravar, foi que cada vez que eu ia gravar no Zoom, por exemplo, que é onde eu estou agora, em vez de clicar no gravar, clicava no pausar. Ou seja, das vezes que eu cliquei REC, grava, o rato ia para parar, a parar. Pronto. Além de todo um peso que eu já vinha a sentir, portanto, isto também foi muito isto. Então, quando eu respondo do meu trauma, do meu sistema emocional traumático, do meu padrão, é sobre ignorar estes sinais. Portanto, eu entro em resistência de tal maneira que não quero ver, não quero ver, não quero ver, até levar a um possível esgotamento que nos leva ao primeiro movimento de, ok, a vida acontece fora, depressa ou no seu movimento, mas internamente eu estou em slow motion, e depois até leva-nos para o segundo movimento, que eu estou a fazer, mas em modo automático. Estou a fazer, mas estou ausente de mim. Okay? Então, neste terceiro movimento, que foi como vou a parar, exatamente eu ignoro os sinais. E ao ignorar os sinais, eu estou a entrar numa resistência de não querer ver, ouvir, nem sentir, e vou levar até ao esgotamento. Esgotamento esse que obrigatoriamente me irá fazer parar, porque de alguma forma o meu corpo já não vai responder e a minha vontade, a minha mente vai dar a mão e vou ficar ali. Certo? Até agora? Então, estes dois movimentos, e sinto que vai ser um vídeo rapidinho e ainda bem, porque também nos faz bem ouvir coisas mais rápidas para estruturarmos também de uma forma mais eficaz, eventualmente, não é? O quarto movimento aqui é um bocadinho quando nós ficamos na confusão, ou seja, quando começamos a agir e a estar na nossa vida confuso, as coisas parece que surgem mais sem chão. Nós queremos fazer e não sabemos muito bem como fazer, ou não fazer, ou sabemos fazer, mas de repente parece que ficamos sem lembrança do que é fazer o que queríamos fazer. Ou seja, começa a surgir uma confusão. Isto também é um sinal incrível de que está na hora de parar, porque quando tu começas a ficar confuso sobre eu ia fazer o quê, tirando determinadas situações já eventualmente, vamos dizer, identificadas, que nos leve a este esquecimento, e falo aqui de situações, por exemplo, numa menopausa, há muito este esquecimento e confusão. Por exemplo, numa situação de diagnóstico de ansiedade já incorporada, pronto. Tirando estas partes, em que estou a falar apenas e só da nossa vida do dia a dia, um quarto movimento que podes levar em atenção contigo é exatamente esta sensação de confusão e que aparentemente não existe na tua vida para que isto tenha acontecido, ok? Então, quando nós respondemos de um lugar de padrão, de trauma, vai acontecer aqui uma paralisia emocional. E o que é isto? Começa a haver bloqueios, começa a haver uma ansiedade que aparentemente nós não somos pessoas ansiosas, todos temos ansiedade, ok? Estou a falar de pessoas ansiosas diagnosticadas. Aparece uma ansiedade fora do normal que nos leva exatamente a aumentar a confusão, não parando, portanto, ignorando que é preciso parar, mas nos leva a aumentar essa confusão, nos leva a aumentar este sentir de eu não sei o que é que vou saber fazer e obrigatoriamente vamos parar com esta paralisia emocional. Ou seja, o teu cérebro faz shutdown, o teu corpo começa a ficar também completamente ausente de energia para fazer o que quer que seja e tens de parar. Ponto. Vais parar,
é quase zangada, zangado porque estás a responder do teu trauma, do teu padrão. Conscientemente é sobre maturidade emocional. O que é isto da maturidade emocional? É começares a perceber essa confusão, tu começas a perceber, ok, até podes dar a segunda oportunidade, deixa-me perceber se isto foi só um caso isolado, ou se efetivamente as coisas estão a acontecer, e se isto torna-se recorrente, e recorrente não é um mês, basta teres uma semana assim, ok? Responderes deste lugar de maturidade emocional ou da consciência sobre, ok, aceita, eu aceito, isto também teve um bocadinho ligado ao terceiro movimento que me levou a decidir não fazer o vídeo, embora o movimento maior foi isto, foi tudo o que é leve tornou-se pesado, momentaneamente, ok? Mas aqui é aceitar exatamente que eu neste momento não tenho espaço para estruturar ou para ficar com maior clareza ou para começar a perceber o que se está a passar. Não tenho espaço. Então, como eu não tenho espaço, eu vou parar para criar esse espaço, ok? E mais uma vez parar para aliviar essa tensão que está a acontecer da confusão e ter espaço para o meu corpo e minha mente respirar novamente um ar diferente e então eu voltar àquilo que me fez parar. E isto é maturidade emocional. Tenho aqui o cabelo, tenho aqui o cabelo. Maturidade emocional exatamente porque tu estás a sair de um lugar consciente onde aceitas que não és super mulher, que não és super homem, e que naturalmente na vida vais ter momentos de confusão, de muito stress e situações que te vão, vão te levar a um patamar de too much, overwhelmed, e então, ok, eu não consigo mais, vou parar, vou aceitar que preciso de um espaço para respirar, afastar-me, distanciar-me propositadamente para poder entender esta confusão e depois, então, voltar à ação. The last but not the least é aquele movimento que nós já sabemos, mas não escolhemos. Ou seja, nós sabemos que está a acontecer tudo, nós conseguimos perceber que está tudo a pedir e a gritar para, mas nós vamos justificando, nós vamos alimentando uma desculpazinha aqui, uma cedênciazinha ali, e hoje ainda consigo, amanhã logo vejo. Isto já é a resposta de padrão, já é a resposta do teu trauma, do teu corpo emocional, porque nós precisamos de ir para aquela pessoa que nos pediu reconhecer e validar que não falhamos, porque eu não posso deixar mal aquela pessoa que em algum momento também esteve lá para mim, embora eu já sinta-me completamente cansada, mas não, eu não vou, tenho coragem de pegar no telefone ou ir conversar com aquela pessoa e dizer, olha, eu estou completamente estourada, não aguento, peço imensa desculpa, isto está para adiar, ou podemos fazer, não, 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 e o que é que acontece? Vamos, nós já sabemos tudo, mas continuamos a ir, né? Estamos a autossabotar, este é um movimento de autossabotagem, ou seja, não te colocas em prioridade, não te colocas em primeiro lugar, tu deixas de ser importante e a tua paragem desaparece, a não ser, obviamente, que depois vais chegar ao teu limite, ao teu esgotamento e aí vais parar, porque sim, ponto. Se tu vens para um lugar de consciência, se tu vens para um lugar de presença na tua vida, ou seja, respondes do teu lugar adulto, o que vai acontecer nesta situação de eu sei é reconhecimento do impacto. Dito de outra forma, é tu entenderes as consequências que te podem acontecer fisicamente e dentro da tua vida se tu não parares naquele momento, exatamente porque está tudo à tua frente. Está tudo ali. É impossível não veres. Tu podes escolher não ver e ires para o teu padrão. Mas é impossível tu não veres. Portanto, a partir do momento que tu estás a ver tudo e estás a escolher ver, necessariamente tens de reconhecer pela forma como as consequências te vão entrar se tu não escolheres parar. E isto chama-se posicionamento emocional, ok? Em que tu te priorizas, e mais uma vez validar aqui que prioridade e amor próprio não tem nada a ver com egoísmo, são coisas completamente diferentes, ok? Mesmo. E eu dou sempre esta analogia, é que egoísmo só pensas em ti, amor próprio, prioridade, posicionamento é primeiro pensas em ti, tá bem? E depois então, quando tu estás bem, um bocadinho também a analogia do avião, não é? Aquilo que ouves aquela metáfora, se o avião estiver a cair, as máscaras de oxigênio caem, quem é que vai, uma mãe e um filho, para quem é que vai a primeira máscara? Para a mãe ou para o filho?
E tendencialmente nós temos de dizer para o filho, não, é para a mãe. Porque o que nós queremos é que a mãe esteja consciente no momento de maior angústia do filho. Então, primeiro vai para a mãe munir-se disto tudo, depois põe no filho no final para ela poder estar lá para o filho, ok? Portanto, o egoísmo só pensas em ti. Prioridade, posicionamento e amor próprio. Primeiro pensas em ti para então poderes estar para o outro. Certo? Então, assim, de uma forma resumida, muito resumida, vamos aqui, temos os nossos primeiros três movimentos. Um, que é sobre a vida está a acontecer lá fora, mas o teu corpo está em slow motion. Atenção, isto é um sinal para parares, portanto, vai para a tua parte consciente e decide parar, autorregula-te, está bem? Não fujas, não vale a pena fingir, fechar os olhos, não esperes pelo colapso. O segundo movimento é tu fazeres, mas não estás lá presente, é o fazer, 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 mas não estás de corpo e alma. Portanto, aqui também a tua escolha consciente é sentir dentro de ti que estás desconectado e então vais escolher fazer uma pausa conscientemente e vamos evitar o piloto automático, que este piloto automático é a resposta através do trauma. Depois temos o terceiro movimento, que foi aquele que me levou a parar e a não fazer o vídeo de março, o último vídeo, que é aquela sensação que tu começas a perceber que tudo que é leve ou tem sido leve ao longo da tua vida, naquele momento está a pesar. Então é sobre a parte consciente, ouvir-se, escuta ativa o teu corpo, toda a tua mente, todo o teu ser e decidires conscientemente parares, ok? E vamos evitar esta situação traumática de resistência a sentir, a ver, e, ou seja, ignoras todos os sinais e depois esperas pelo colapso final, esgotamento, e aí vai disto e vai isto. O quarto movimento é quando nós ficamos confusos, quando começa a acontecer a confusão dentro de nós e depois, inclusive, a nossa própria vida também se torna esse reflexo, portanto, ficamos aqui muito bem sem saber o que fazer exatamente pela confusão. Então, o que nós queremos aqui, de uma forma consciente, é aceitar que nós estamos a necessitar de um espaço fora dessa confusão e para isso nós necessitamos de parar e distanciar-nos dessa confusão para permitir-nos respirar e depois fazer este movimento com maturidade emocional de como entrar novamente com mais clareza, evitando a nossa paralisia emocional, que é exatamente criar bloqueios ainda, eu não sei mesmo, eu não sei, meu Deus, eu não consigo, a ansiedade que vem, não é? Eu por muito que penso, já não vejo, já não tenho saída, vamos evitar e vamos trazer a nossa maturidade emocional. E o último, e não menos importante, é exatamente aquilo que está aqui à nossa frente, nós sabemos e podemos escolher ou não escolher. Portanto, aqui também o que nós vamos evitar é justificar para continuar. Isto é sobre autossabotagem, ou seja, eu tenho que continuar para não falhar, de uma forma resumida, e vimos aqui para este posicionamento emocional, ou prioridade, ou amor próprio, em que, ok, eu reconheço o impacto e as consequências que, se eu não parar, isto vai ter na minha vida e comigo mesma, comigo mesmo. Então, ok, primeiro eu e depois o outro. Vamos evitar ir para esta situação de que não posso falhar com o outro, mesmo falhando comigo. Está a fazer sentido? Então, foram estes os 5 movimentos que eu sinto que são extremamente importantes e simples de perceber e colocar em prática, e movimentos estes, diria eu, que muitas vezes acontecem também dentro das nossas relações, sejam elas quais forem, mas relações amorosas muito, não é? Estamos aqui muito, estes movimentos vê-se muito de pais para filhos ou de companheiros para companheiros, portanto, parceiros, desgastando e levando muitas vezes a relação a um limite que poderia ser, digo eu, escusado, a partir do momento que cada um consiga entender, entre muitos, pelo menos estes 5 movimentos que eu aqui partilhei contigo. E na imersão Sem Me Perder, que vai acontecer já já em maio, vamos falar também disto e de linguagens de amor, que também é muito importante. E se calhar eu até vos trago agora para maio essas linguagens de amor, que também nos fala muito sobre a forma como nós vivemos a nossa história, a nossa infância e depois como nós reproduzimos isso na nossa fase adulta, na nossa vida e que muitas vezes nos limita e nos bloqueia pela ausência de compreensão da história, dos nossos traumas, de como nós trouxemos isso para a nossa vida. Portanto, espero que de alguma forma este vídeo curtinho, ou pelo menos mais curto que os outros, vos tenha ajudado. Integrem e entreguem a vós mesmos estes 5 movimentos simples, mas que podem fazer a diferença entre
vocês esgotarem-se e levarem ao vosso limite, ou então continuarem a ser quem vocês querem ser verdadeiramente, com respeito, em amor próprio e continuarem disponíveis para o outro, porque a partir do momento que dentro de ti exista toda uma estrutura emocional alinhada, não é perfeita, isso não existe, está bem? Mas alinhada, garantidamente tu vais conseguir estar para o outro muito mais tranquila, com uma disponibilidade emocional, desculpa, também ela mais calma, e uma tolerância e uma empatia muito mais funcional e muito mais, diria eu, humana, que é o que nós estamos a precisar tanto hoje em dia. Combinado? Então, assim sendo, despeço-me daqui a 15 dias, 3 semanas, para o primeiro vídeo de maio e, quiçá, linguagens de amor. Por que não? Vou ainda sentir e perceber de que forma é que isto pode ajudar a ser mais e melhor contigo e, acima de tudo, a viveres a tua vida mais íntegra e mais identificada com quem tu és. Tá bom? Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Fica bem.